Boa noite, pessoal. Estão sendo todos bem-vindos. Boa noite, tudo Como é bem? que tá? Tudo bom, Ivan? Tudo certo, graças a Deus. Que bom, cara, que bom. Tive um probleminha aqui com o alarme da minha loja aqui, mas acho que já consegui resolver. Ia ser legal disparar o alarme aqui no meio da live, mas tudo bem, tá resolvido. Vai dar Vamos certo. lá. Então, a ideia era começar uns minutinhos antes, mas eu tive esse pequeno imprevisto aqui, mas graças a Deus já está resolvido. E, e aproveitando que estamos no horário, agora passando um minutinho das 19. Eu vou pedir para o Ivan fazer uma breve apresentação dele, Ivan, para que o pessoal te conheça um pouquinho melhor, para que o pessoal saiba o que que tu faz, quem que é o Ivan. Então, por favor, te Hum, passo a palavra aí e meta bala. Então tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Ivan Werck, eu sou produtor rural aqui no município de Medianeira, Paraná. E sempre, né, a gente brinca que parece que a gente nasceu dentro da agricultura, então a gente sempre atuou. E há algum tempo a gente começou a trabalhar muito essa questão da biologia, né? Por mais que a gente faça o uso e tudo dos diversos princípios que tem na agricultura, na agronomia, houve a necessidade da gente começar a olhar um pouco mais a parte biológica do solo, né? Nós começamos uns 4 ou 5 anos atrás, devido a problemas, né? A gente tinha problemas de nematóide, principalmente, doenças de solo e nematóide, os principais problemas que a gente tinha. E com isso a gente começou a fazer aplicação de produtos comerciais, né? Então a gente comprava os diversos nematicidas do mercado e fazia aplicação em suco e semente. E a gente viu o resultado, né? A gente viu que isso estava funcionando, que isso estava dando certo, que era muito bom, né? Então a gente conseguiu reduzir um pouco a carga química, só que chegou no final a gente viu que a conta ela veio, né? A gente tinha que pagar isso e isso era um custo bem significativo. Então com isso a gente precisava achar alguma forma também de reduzir esses custos, né? De Claro. reduzir esses custos, porque dava resultado, mas no final das contas, o custo com essas aplicações também ficava elevado. Então, houve uma oportunidade que a gente teve de participar de um curso de multiplicação on-farm, né? Aqui próximo, aqui em Toledo, e a gente não entendia nada, né? Eu, a minha família, de modo geral, a gente não imaginava como é que era um processo de multiplicação, né? Que era possível multiplicar isso. A gente sabe que dava para multiplicar a semente, né? Mas e multiplicar um micro-organismo? Aonde? Como? Como é que é o reator? Como é que é o processo? Qual que é o meio de cultura? Não sabia sequer que existia um meio de cultura. Não sabia sequer que tinha que cuidar de temperatura, de pH. E aí fomos lá, fizemos o curso uma vez, fizemos duas, fizemos três. E parece que quanto mais a gente aprendia, a gente percebia que menos a gente sabia. Só que aí a gente colocou o sistema para rodar e a gente começou a ver os resultados, né? E aí fomos evoluindo, fomos aumentando o número de micro-organismos, fomos melhorando os processos, então saímos de um esquema de reator, fomos para outro. João Luiz Agro, tá travado. Será que é só para ele? Eu tô te ouvindo bem. Eu Eu também. acredito que talvez tenha algum problema na conexão dele lá. E a gente foi evoluindo, então nós saímos de reatores mais simples, passamos por
para um segundo nível e atualmente temos reatores mais sofisticados, né, com controle de temperatura, pH. Nós acompanhamos o processo de oxigenação e assim, quanto mais a gente mexe, mais a gente entende do processo, mais a gente vê que esse é o caminho. De vez em quando dá algum imprevisto, mas de forma geral a gente tem visto bons resultados aí com esses processos de multiplicação. Com esse desenvolvimento também, eu acabei me trabalhando, né? Além da propriedade, eu presto consultorias, não exatamente consultoria, né? Eu trabalho com a empresa, né? Com a Compostec, e a gente faz esse desenvolvimento de mercados, desenvolvimento de produto e assistência técnica. Então a gente precisa entender que se os químicos, né? Vamos pensar assim, seja ele inseticida, fungicida, precisam de um acompanhamento técnico, o processo de multiplicação precisa de um acompanhamento técnico muito maior, porque de forma geral é mais um trabalho que vai ser realizado dentro da propriedade e precisa ser feito por alguém que de fato conheça ou entenda minimamente o processo. Então não precisa entender de plaqueamento, não precisa entender de meios de culturas específicos, só precisa entender qual que é o reator que vai usar, qual que é o melhor projeto para cada um. O meu projeto atende a minha realidade, que provavelmente não atenda a realidade de boa parte do Brasil, mas ele é um projeto que me atende. Então, a gente entender qual que é o projeto que vai encaixar em cada propriedade é extremamente importante. Tem gente que gasta milhões, né? Grandes grupos no Mato Grosso gastam milhões e milhões e milhões e também começaram lá numa caixa d'água, passam por diversos sistemas e terminam em sistemas industriais. Outros grupos entendem que um sistema intermediário é a melhor opção. Então, cada realidade tem que ser avaliada. Atualmente, então, a gente está nessa sintonia, né, nesse desenvolvimento. Nós estamos fazendo os micro-organismos para uso próprio, né? É importante a gente sempre falar isso, que a gente não faz a venda, a gente só faz a produção para nós, né? Conforme determina a legislação, e tem colhido os resultados aí. Por mais que tenha sido, né? Essa última safra, ela foi difícil, né? A gente sabe o quanto ela foi difícil. Ainda assim, a gente viu os resultados no campo aparecendo. Perfeito. Não, tá ótimo, então. Obrigado pela introdução. E eu quero fazer só uma introdução também da nossa parte aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Ricardo Benvenuti e eu sou hoje o proprietário da AgroRB, que é uma empresa justamente com esse foco de trazer inovação, trazer novas tecnologias para o produtor. A gente tem uma parceria hoje com grandes empresas do segmento agrícola, como a Microxisto, como a própria Balagro, como a Compostec, como Rubio Biopar, que são empresas que buscam, na sua essência, qualidade de produto, qualidade de serviço, que a gente tem essa identidade na AgroRB, de não entregar somente para o produtor um produto, mas entregar resultado, entregar conhecimento e auxiliar o produtor em todo o processo. Isso é muito importante para a gente. Então, quando a gente fala numa tecnologia que nem essa, da multiplicação on-farm, é praticamente impossível falar isso sem o conhecimento adequado, né? O próprio Ivan colocou isso muito bem, que a gente tem que buscar esse conhecimento, não é simplesmente abrir uma embalagem, colocar no pulverizador e aplicar. Isso já não é assim com um biológico industrializado, então tem que ter determinados cuidados e o importante é a gente conseguir fazer isso da melhor forma, né? Então, a AgroRB está nesse caminho e eu quero aqui aproveitar, ó, já tem, o Juliano está comentando que visitou propriedades
em Minas Gerais, onde tinham 2 fermentadores para uso na fazenda, com excelentes resultados, né? Perfeito, ótima contribuição. O Edson também está comentando que se a gente ficar nesse debate, né, do e se, não vai para frente. Então, de fato, sempre tem os que são pioneiros, e eu arrisco dizer que hoje a gente não está mais nos pioneiros. Os pioneiros já fizeram o trabalho inicial, os pioneiros foram, por exemplo, o Ivan, por exemplo, o Edson também, e tantos outros. Dá para se dizer que esses foram os pioneiros anos atrás. Hoje a gente já está numa segunda leva, onde o trabalho já mostrou resultados, já existe uma consciência sobre o assunto, já existem trabalhos, já existem pesquisas, grandes grupos, que nem foi comentado pelo Ivan hoje, investindo milhões, tratando centenas de milhares de hectares na região central do Brasil. E, infelizmente, a realidade é que no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e eu arrisco dizer que talvez Rio Grande do Sul mais ainda, estão correndo atrás da roda nesse sentido. Enquanto outros estados estão na frente, estão trazendo tecnologia, desenvolvendo tecnologia, a gente ainda muitas vezes está se perguntando, mas será? Será que funciona? Mas será que vale a pena? Faço, não faço? E enquanto isso eles estão na nossa frente. Então a gente tem a oportunidade de buscar, de fazer a diferença e de trazer essas tecnologias, desenvolver essas tecnologias para que o produtor aqui no Sul também consiga usufruir desses benefícios que esse tipo de tecnologia nos traz. Então, que nem o Edson está comentando ali, que a combinação de redução de contaminação ambiental, pessoas reduzindo os custos, precisam não estar na sua zona de conforto, né? Precisa ter mais conhecimento, buscar conhecimento, trabalhar um pouco mais, talvez, ou em alguns momentos fazer um trabalho mais dedicado ou mais delicado, vamos dizer assim, talvez dedicado não seja a palavra, mas com mais cuidado para buscar isso aí. Então, feita essa breve introdução, eu quero trazer aqui algumas informações só para situar um pouco como que está essa questão do mercado biológico e como que isso veio se desenvolvendo. Então, rapidamente, assim, só para a gente fazer uma retrospectiva. Então, já nos anos 1800, quando pelo contrário, a produção não era agrícola na China, era sim de seda, o foco deles era proteger o bicho da seda. E eles começaram a identificar diversos patógenos no bicho da seda, como a Bovéria baciana, baculovírus, também o Bacillus thuringiensis. E lá foi onde se entendeu que os insetos eles eram atacados por patógenos e que, se por um lado para eles isso era um problema, no caso de culturas agricultáveis, aquilo era talvez uma vantagem, uma possibilidade de ajudar num controle. Então, o que aconteceu? Um pouco mais tarde, começaram a se desenvolver alguns trabalhos. Atualmente, nos citros, tem muito trabalho com feromônios, enfim, com parasitoides. Inclusive, o professor Josué Santana, da URGS, foi meu professor, ele tem muitos trabalhos e trabalha há muito tempo com isso, então é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande nesse sentido. Na soja, mais recentemente, a gente pode citar o uso, por exemplo, de macrobiológicos, que também é um defensivo biológico. Então, os macrobiológicos, como tricograma, telenomos, tricograma para controle de lagarta, telenomos para controle de percevejo. E não podemos esquecer também que muitos produtores que talvez estejam acompanhando, ou filhos de produtores que passaram por isso, sabem que aconteceu no passado o uso, por exemplo, de baculovírus na soja. Aquele negócio de coletar lagarta, fazer a solução, aplicar, isso aí então aconteceu, isso foi um manejo biológico. O próprio BT, que talvez tenha sido um dos primeiros, ou o primeiro que entrou com mais força nesse sentido,
e aí a indústria química já pegou o BT, fez uma formulação, começou a vender isso comercialmente. Então, isso já na década de 60. Então, teve um caminho aí dos biológicos que alguns conhecem, outros nem tanto, mas que é só para a gente comentar que o biológico ele não é novo. Na verdade, ele é bem antigo, né? E o que está se fazendo agora? Está se fazendo um resgate dessa tecnologia, porque por muito tempo a gente acabou deixando de lado. É muito mais fácil pegar um produto químico que tem uma excelente eficiência, abrir a embalagem, botar e aplicar e matar tudo, do que é muito mais fácil do que eu simplesmente cuidar horário de aplicação, tipo de aplicação, como é que eu faço, se eu vou multiplicar, então asepsia, então diversos conhecimentos que às vezes não são tão simples e que muitas vezes a gente não tem tanto acesso, né? E de acordo com o tempo evoluindo, as empresas também começaram, as multinacionais, a abrir mais o olho. Hoje a gente tem diversos lançamentos de praticamente todas as empresas de defensivos químicos lançando produtos biológicos. Então, eu acho que isso só reforça que, de fato, não dá para se ignorar mais, é uma realidade, ela vem cada vez ganhando mais força. Para se ter uma ideia, uma média nos últimos 2 anos de crescimento de 40% ao ano, sendo que a expectativa é que em 5 anos tem um potencial para aumentar 1000%. Então, realmente é algo que está vindo com muita força, com um crescimento muito grande, muito interessante, e muitos materiais para ser lançados agora nos próximos anos. Por exemplo, só para ter uma ideia, a Embrapa, ela é a detentora da grande maioria dos registros de processos dos micro-organismos. Então, hoje, para multiplicar um micro-organismo, a grande base de dados é a Embrapa. Então, ela tem hoje 9.000 micro-organismos benéficos catalogados e diversos outros milhares que estão sendo estudados e se desenvolvendo. Então, isso é um mercado que a gente não faz ideia ainda da proporção que realmente pode tomar. Então, hoje a gente trabalha essencialmente aí com 15, 20 e poucos micro-organismos, e isso facilmente pode dobrar, triplicar, quadruplicar, ganhar uma proporção realmente bastante significativa. Então, eu vou voltar aqui rapidamente a algumas perguntas que surgiram. Um cálculo onde a partir de que área em hectares se torna viável a prática de multiplicar on-farm. Investimento versus retorno. Legal. E o Edson está perguntando também, essa pergunta foi do Juliano, e o Edson está perguntando o tamanho da propriedade, para começar, como começar. A gente vai chegar nessas questões todas, e existe sim uma fórmula, né, um cálculo, mas eu diria que, eu até posso passar a palavra para o Ivan em seguida, mas na minha opinião, e segundo o que a gente vem trabalhando, vem observando, é que o on-farm ele se viabiliza muito facilmente em propriedades de diversos tamanhos. Ele não tem assim, eu tenho 50 hectares e é muito pequeno para fazer on-farm. Ou eu tenho 5.000 hectares, é muito grande para fazer on-farm. Não tem essa conta não bate, na verdade, né, Ivan? A conta ela é talvez mais simples do que parece. Então, é viável, a gente tem que dimensionar o sistema, ver um sistema que se adeque à realidade daquele produtor, e a partir daí ele passa a desenvolver e ter os benefícios da tecnologia. Se tu puder, Ivan, complementar, dar a tua opinião, por favor. O tamanho ele é muito. Porque se pensar numa propriedade no sul, né, de 50 hectares, 20 hectares, 100 hectares, às vezes roda 3 safras por ano, roda um HF, né? Às vezes ela tem a demanda de uma propriedade de 1.000 hectares lá no Mato Grosso, que às vezes roda uma safra por ano. Então, a gente pensar em tamanho de área, a gente fica muito limitado. E outro ponto importante também é a questão
É questão de estrutura, né? Cada um vai montar uma estrutura para si que se adeque à sua realidade. Eu já vi gente multiplicar micro-organismo dentro de garrafa PET. Então, assim, o cara tem uma horta pequena ou algum experimento, quer experimentar, quer testar, o cara trabalha nessa linha. Tem gente que precisa de grandes reatores automatizados. Então, existe da mesma forma que tem gente que planta soja e milho com máquina de mão, tem gente lá no Mato Grosso plantando com plantadeira de, sei lá, 61 linhas. Então, cada um tem uma realidade, cada um tem uma situação. Então, a gente falar assim, não, 10 hectares é limite. Tem limite para qual tecnologia? Em que cultura? Em quantas safras no ano? E qual que é o seu foco? Não, meu foco são doenças de solo, são nematóides, são ou insetos, ou doenças foliares, ou eu estou com um problema aqui e quero tentar resolver no biológico. Então, assim, tem muita coisa. Tem gente que vai só para suco, é uma opção. Tem gente que faz tudo e está procurando mais porque acha que é pouco. Então, é muito variável. Eu sempre falo, né? O cara me pergunta, "Ivan, qual que é a melhor estrutura? Me fala a sua realidade, me fala o que que você planta, me fala o que que você faz. Se for o caso, a gente senta, faz né? E aí a gente vê o que que acontece, o que que fica melhor. Perfeito. É isso aí. É a análise, né, da situação, o diagnóstico e o dimensionamento do sistema mais adequado. Isso que é importante, é entender. E aí que começa já o processo de consultoria ou da prestação de serviço para que se faça esse trabalho de uma forma adequada. Será que eu preciso de um tanque, um bioreator, nós já vamos chegar nessas questões, de 50 litros, de 25 litros, de 20, de 100, de 1.000, de 5.000? Então, é a questão do dimensionamento, né? Dimensionar bem, ter bons parceiros com conhecimento, com produtos de qualidade para se desenvolver e adotar a tecnologia. A tecnologia ela está aí, está disponível para isso. Então, adiantando um pouco o nosso assunto, eu queria que o Ivan falasse um pouquinho para nós, Ivan, o que que é o on-farm? O que que é a multiplicação on-farm? O processo de multiplicação on-farm, ele é o processo da gente multiplicar micro-organismos de interesse, normalmente isolados, dentro da nossa propriedade para uso próprio, tá? Então, essa é a ideia, você fazer esse processo internamente, ter alguém responsável por isso, né? E fazer esse processo da multiplicação. Então, você pega, sei lá, 1 litro de micro-organismo específico, você faz o processo e no final você tem 100 litros. E aí você aplica esse produto final. Então, essa é a ideia, você fazer essa multiplicação de produto. Tá, e aí acho que talvez não seja novidade para alguns, talvez seja novidade para outros, mas esses micro-organismos que eu multiplico, eu não posso vender eles, né? Isso Não. é uma questão que talvez muitas pessoas, tá, mas espera aí, mas então eu posso fazer, eu posso vender, como é que funciona, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, né? Então, isso é uma questão importante. Legalmente, é liberada a multiplicação para fazer a aplicação dentro da propriedade, né? Acho que isso é um ponto bastante importante. Hoje, a AgroRB tem micro-organismos para quais culturas e ou pragas e doenças? A pergunta do Edson. Respondendo, então, hoje a gente tem micro-organismos para diversas culturas. Por exemplo, as grandes culturas que nós trabalhamos aqui, soja, milho, trigo, cevada, cereais de inverno de forma geral, são culturas que a gente pode utilizar. O micro-organismo ele é interessante comentar que ele tem um efeito, uma ação sobre determinada praga. Então, ele não vai ter uma restrição de uma cultura para outra, né, Ivan? E sim, na verdade, a praga. Se existe aquela praga, ele tem um controle sobre aquela praga, ele pode ser utilizado com essa finalidade. Então, É, aí tem uma,
Tem uma coisa bem interessante, né, que quando a gente trabalha com defensivos químicos, se registra aquele princípio ativo para aquela cultura. E no biológico se registra o micro-organismo para aquela praga. Então, se você tendo a presença, você pode fazer a aplicação. Perfeito. Complementando ali, então, pragas e doenças. Na verdade, a gente pode dizer o seguinte: existem já no mercado, a AgroRB disponibiliza micro-organismos para controle de praticamente todas as doenças que tem nessas culturas, seja ferrugem, seja oídio, sejam doenças de solo. Aí é uma questão de entender qual o micro-organismo mais adequado. E pragas, lagartas, percevejos, pulgão, trips, ácaro. Então, na verdade, dá para resumir dizendo que todas as principais doenças e principais pragas que hoje tem nessas culturas, a gente hoje tem condições de fazer um trabalho com os biológicos. Eu falei das 3 principais culturas que a gente trabalha na AgroRB, mas não é restrito a essas culturas. Como o Ivan bem comentou ali antes, hortifruti, fruticultura extensiva, né? Não necessariamente pequenas áreas, mas grandes áreas. Então, todas as culturas hoje que têm pragas, elas são passíveis de usar um biológico e, como eu comentei, são as pragas que são controladas pelos biológicos. Então, eu posso utilizar em diferentes culturas, né? Diferente um pouco do manejo do químico. A pergunta do Juliano, se normalmente fermentadores são comodatos. Não normalmente, mas existem essas 2 possibilidades hoje no mercado. Então, dependendo de com quem se faz o trabalho, dependendo do tamanho do equipamento, dependendo de alguns fatores, é possível existir o comodato. A própria AgroRB tem essa possibilidade hoje. É recente que a gente começou a fazer esse tipo de trabalho com comodato, mas existe essa possibilidade sim. E a grande maioria, talvez num primeiro momento até faça em comodato, mas em seguida já adquire o equipamento e evolui o equipamento, começa a buscar novos equipamentos com mais tecnologia, maiores, mais modernos. Então, é um processo evolutivo que acontece ao natural. O Edson está pedindo se tu pode comentar essa pergunta dele a respeito dos micro-organismos para as culturas, pragas e doenças. Então, os micro-organismos mais comuns que são multiplicados hoje no Brasil, né? Eles variam aí de Bacillus púmios, Bacillus subtilis, né, para controle de doenças de solo, doenças foliares, né? O próprio Bacillus subtilis, por exemplo, a gente tem diversas cepas diferentes aí, normalmente cada cepa ela tem uma função. Então, a gente tem Bacillus subtilis, que é solubilizador de nutrientes, a gente tem Bacillus subtilis, que é para controle de nematóides, para controle de doenças foliares, para controle de doenças de solo. Bacillus subtilis específico para decomposição de matéria orgânica, Bacillus subtilis para utilização, por exemplo, em desodorização de ambientes. A gente tem Bacillus amiloquefáceis, pode ser utilizado para redução dos níveis populacionais de nematóides. A gente tem os inseticidas, né? Acho que é um dos micro-organismos que está aí mais na pauta do momento, né? Beauveria baciana, né? Controle de cigarrinha, extremamente utilizada. Metarrhizium, também muito utilizado. A Cordyceps javanica, né? Alguns conhecem ela como Isária, outros como Cordyceps javanica. Também é um micro-organismo muito bom, muito eficiente no campo, tá? Então, a gente tem aí os solubilizadores, né? A gente tem solubilizador de fósforo, por exemplo, né? O Bacillus megatherium. Outro nematicida, Bacillus licheniformes, Pasteria penetrans. Tem alguns micro-organismos que são mais complicados. Nós estamos no sul, né? Em regiões mais altas, mais frias, temos muitos problemas com doenças de solo, né? Então é muito utilizado o tricoderma. Também o tricoderma muito se questiona, né? Mas ele tem apresentado boas multiplicações em meio líquido. Existe
um paradigma, né, de que fungos a gente só conseguiria fazer a multiplicação em larga escala, mesmo em meio sólido, né? E hoje a gente vê que não é nem só uma tendência de mercado, né? O mercado vai cada vez mais para o meio líquido. Tem a espinosina também, né? A espinosina hoje um dos melhores produtos químicos ainda para controle de lagarta e de Spodoptera, né? É a espinosina sintética, né? Nós temos a Saccharopolis spinosa também, né? Um bom controle de doenças. Então, assim, e o Edson meio que sumiu a pergunta dele aqui, mas deixa eu só olhar ela. A questão da espinosina, né? A gente consegue fazer essa multiplicação. Lembrando que BT também, né? Um micro-organismo muito bom. Alguns micro-organismos a gente precisa, além do processo de multiplicação, a gente precisa fazer que eles produzam o que de fato é o nosso interesse, né? Então a gente não quer uma Saccharopolis spinosa, a gente não quer um micro-organismo, a gente quer a espinosina. Então a gente tem que entender o processo dela para, primeiro, fazer a multiplicação e posteriormente a liberação dessas toxinas, né? Ou um cristal, num BT, e a gente de fato conseguir aí ter resultado no campo, né? Não apenas em níveis profissionais bons, né? Mas também que eles tenham eficiência no campo. Isso é interessante, muito bem colocado o teu conhecimento, né? Ele é uma coisa que é muito interessante de se estudar, de se conhecer, porque realmente são, tu falou rapidamente aí algumas questões, algumas possibilidades, e a gente já para e pensa, meu Deus, mas quanta coisa que eu nunca ouvi falar, né? Quanta coisa que tem tudo isso já mesmo, mas como é que não é? Então, realmente, hoje a gente já está caminhando para uma realidade com diversos micro-organismos. O BT, eu queria só fazer uma ressalva aqui, que acho que é interessante. Às vezes perguntam, né, Ivan, como é que, tá, por que que eu vou usar ou multiplicar um BT, sendo que seja até industrializado ou multiplicado on farm, se daqui a pouco eu tenho uma soja com BT, né? E aí tem a questão das quantidades dos cristais, não sei se tu quer comentar rapidamente isso. Eu vi alguns trabalhos, assisti algumas palestras, né, falando exatamente sobre isso, né? O ponto naquele momento era exatamente esse, né? Eu tenho um milho BT e eu tenho uma soja BT. E, cara, mesmo assim, os produtos apresentam eficiência. Então, a gente tem uma gama muito grande, né? A atuação do cristal, né, só para a gente entender um produto comercial ou um on-farm à base de Bacillus thuringiensis. Qual que é o processo? Qual que é o mecanismo? Há um momento no processo de multiplicação dessas cepas de Bacillus thuringiensis em que ela acaba formando um cristal. A grosso modo, o cristal é o quê? É como se fosse um caco de vidro, tá? Então, o que que acontece? Você aplica o produto, sei lá, em cima de uma folha de soja, a lagarta vem e come. Quando esse cristal entra, ele acaba machucando internamente essa lagarta. E esse machucado gera lesões e entra uma infecção e ela acaba morrendo de certa forma de infecção generalizada, né? Isso que destrói ela internamente. Então, o mecanismo de controle do BT acaba sendo esse, né? De fazer Certo. esse controle dessa forma. E as cultivares hoje que a gente tem, de forma geral, elas vão ter um, dois cristais, né? E quando a gente tem o industrializado ou quando a gente tem esse multiplicado, a gente eleva isso para 10, 11, 12, 13 tipos de cristais diferentes e que muitas vezes a planta ela está sendo superada por alguma praga. Vamos pegar o caso de uma Spodoptera e a mesma Spodoptera, sob efeito de um multiplicado on farm, ou seja, de um industrializado, pela presença de uma maior quantidade de proteínas, de cristais, vai conseguir ter um efeito superior, né? Então,
são questões bem interessantes da gente avaliar. Num primeiro momento, para quem não conhece muito, pode pensar que não, mas é a mesma coisa, enfim, não é. Tanto que, inclusive, vem sendo inseridos novos cristais nas plantas, né? Então, por quê? Justamente por isso, né? Para a gente conferir uma capacidade de controle maior. Então, explicado o que é o on-farm, vamos entrar um pouquinho agora em como fazer o on-farm. Já teve algumas perguntas que talvez tenham adiantado um pouco sobre isso, mas comenta um pouquinho para nós, então, Ivan, por exemplo, dos inóculos, o que são, como é que são, o meio de cultura, a importância de cada coisa. O conhecimento, a gente já falou da importância do conhecimento, né? Os micro-organismos multiplicados, multiplicáveis, tu já bem comentou, fez um comentário bem bacana aí. Equipamentos, né? Então, vamos começar ali pelo básico. Conhecimento, meio de cultura, inóculos, o que precisa, o que não precisa, por que é assim, por que é assado. Por favor. Vamos pensar que então a gente já tem a estrutura, tá? Ou você quer que fale de estrutura também, de uma Não, só pincelada? dar uma pincelada, só para entender o que tu quer dizer com estrutura. Estrutura seria o ambiente, né, onde a gente vai fazer esse processo. Seria dentro do que eu vou fazer esse processo, qual que é o meu fermentador. Seria aquilo que a gente vai utilizar, um controlador de pH, um controlador de temperatura, ou sensores de pH e temperatura, tá? E aí, tendo essa estrutura, tendo um sistema de oxigenação, né? Então, a gente sempre vai falar de sistema de oxigenação, são processos aerados e aeróbios, né? Então, essa é o primeiro pilar, né? A estrutura que você vai trabalhar. Depois a gente passa por meio de cultura. Meio de cultura, a grosso modo, é a dieta, é o alimento, né? É o substrato. Então, o que esse micro-organismo vai, de fato, utilizar no crescimento? E aí a gente tem que pensar que multiplicar um fungo e multiplicar uma bactéria são coisas diferentes, né? Então, se são micro-organismos diferentes, a gente precisa também dar uma pensada em meios de cultura, tá? Então, cada um tem uma dieta específica. Então, se existe hoje uma ração para suínos e existe uma ração para bovinos, uma ração para aves, ou mesmo dentro de aves, por exemplo, você tem uma ração inicial, uma segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto tipo, num ciclo de 30, 40 dias. Ou seja, para cada micro-organismo ou para cada grupo de micro-organismos, às vezes a gente consegue agrupar grupos diferentes, né, de micro-organismos num grupo que acabam conseguindo, de certa forma, ter o seu crescimento com esse mesmo meio de cultura, né? E outras vezes a gente não, a gente é obrigado a fazer um meio de cultura, pensar num meio de cultura específico para determinado micro-organismo. Então, essa é a base, né? É aquilo que o micro-organismo vai usar de substrato para fazer o processo de multiplicação. E para a gente multiplicar, né? O que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar um micro-organismo. Então, normalmente, quem vai fazer o processo de multiplicação, ele vai no mercado e compra uma embalagem com um micro-organismo, né? Que seria o nosso inóculo inicial. Então, dentro desse inóculo inicial, a gente precisa ter uma alta concentração, a gente precisa ter uma isenção de contaminantes. Então, a gente precisa pensar que temos que ter uma boa semente. O inóculo é como se fosse a semente. Tá, eu quero multiplicar um bacillus subtilis. Beleza, vou multiplicar um bacillus subtilis. Mas da onde vem esse bacillus subtilis? Da onde vem o meu BT? Quero fazer o megatério. Então, esse é o inóculo. Depois a gente passa por processos, né? Como é que eu faço? Tá, eu estou com um pacote de meio de cultura aqui, eu estou com um medicamento ali na frente e um pacote de inóculo. E agora? Então, o que eu tenho que controlar? Como é que eu controlo? Qual que é o pH? Qual que é a temperatura? Quanto de oxigênio? Quanto tempo? Como é que eu controlo isso? Eu estou fazendo um farm, eu não tenho um laboratório para mim acompanhar. Então, quais são os pontos fáceis que a gente pode acompanhar para, de fato, ter um processo de multiplicação? Então, a gente precisa dar uma pensada nisso também.
E também pensar, lógico, depois, né? E depois do produto pronto, o que que eu faço com isso? Como é que eu aplico? Quando eu aplico? Em que dose? Vou usar a mesma dose? Vou aumentar a dose? Como é que está o meu processo? A gente vai numa lavoura e olha uma planta de soja, a gente tem uma noção de o que está acontecendo, né? Quando a gente olha para um produto que está multiplicando, a olho nu, você não vê nada. Gente, você não vê nada. Então, microscópio, o sistema de plaqueamento. O que que eu vou fazer? Não, eu vou mandar para um laboratório. Qual laboratório? Laboratório de qualidade, de confiança, num tempo. Qual que é o tempo de resposta? Qual que é a especificidade desse laboratório? Entende? É um laboratório que vai me dar um laudo de contágio total ou vai me dar um laudo de micro-organismo de interesse com contaminantes? Qual que é o nível de contaminação que a gente tem? Então, tudo isso a gente precisa pensar, adequar a estrutura à nossa realidade para ter o melhor processo no final. E, com certeza, a gente tem aí o resultado final, né? Para ver o que está acontecendo, como é que está acontecendo e acompanhar no campo. Perfeito. Então, complementando um pouco a explicação do Ivan, o que a gente pode dizer é o seguinte: o processo de multiplicação on-farm, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que ter um produto, uma matéria-prima de qualidade, porque ele é um processo delicado, ele é um processo que requer cuidados. E um dos maiores cuidados, um dos maiores problemas que se tem na multiplicação on-farm, e não adianta querer fechar os olhos para isso, e se alguém disser que isso não é um problema, está mentindo, então abre o olho, toma cuidado, é a questão de contaminação. A contaminação, ela é talvez o grande vilão da história, é o grande problema que tem que se enfrentar, e a melhor forma de enfrentar esse vilão é conhecendo ele, é sabendo o que eu tenho que fazer para me livrar dele. Porque é possível, sim, ter um processo não estéril, mas com um nível de contaminação baixíssimo e que te permita fazer a multiplicação tendo uma grande quantidade de micro-organismos de interesse e uma baixíssima quantidade de contaminante. A gente pode traçar um paralelo, por exemplo, se a gente pensar numa cerveja. A cerveja, qualquer cerveja, tem algum grau de contaminação. Se alguém duvida, é só deixá-la fora da geladeira por um bom tempo, deixar no sol, deixar em alguma condição, que vai ver que ela vai estragar. Então, isso não entrou micro-organismo ali depois, entrou antes, ele já estava ali. Então, o processo de multiplicação on-farm, ele passa por isso também. Quer dizer, não, eu não vou multiplicar um farm porque eu não tenho como fazer uma multiplicação 100% pura, 100% estéreo. Realmente não tem como. Mas não quer dizer que isso seja um limitante. Né? O limitante é a gente achar que não tem como fazer. Aí realmente limita mesmo e não faz. Agora, se entender, ó, se eu fizer esse processo, depois esse, depois esse, depois esse, eu vou chegar num produto final de alta qualidade e eu vou ter eficiência na minha aplicação. Perfeito, é só fazer com conhecimento, com acompanhamento, aplicar, validar, monitorar, ver se realmente funcionou, né, Ivan? Não adianta também fazer um bom processo, fazer tudo, mandar para o laboratório e aí no final não olhar ou deixar lá, não, apliquei lá, mas eu não fui ver também depois se funcionou, se não funcionou, acho que funcionou, não sei, talvez não tenha funcionado, daí fica aquela dúvida, então faz até o final, vê se funcionou, confere, teve um controle, não teve um controle, se for possível, compara, faz um lado a lado, ó, aqui eu fiz com o químico, aqui eu fiz com o biológico, aqui eu fiz, eu não fiz, por exemplo, então avalia, vê, teve o controle, não teve, foi satisfatório, não foi, comparar os custos, foi mais barato, não foi mais barato, eu posso entrar, de repente, por ser um processo mais barato, eu posso entrar mais de uma vez? Eventualmente pode. Então, são questões que tem que se analisar. Não existe uma verdade absoluta, né, Ivan? Então, eu acho que o principal ponto é o manejo integrado, é o monitoramento, é o acompanhamento, é ver nível de dano, nível de controle, avaliar,
fazer análise e não se basear em o que alguém disse ou o que alguém deixou de dizer, né? Então, é chegar às suas próprias conclusões fazendo um bom trabalho, fazendo um bom manejo. Eu vejo dessa forma e pelo menos é assim que a gente quer entregar o trabalho, né? A AgroRB está preocupada com isso. E aí eu acho que a gente chega numa grande pergunta, já indo quase para a reta final da nossa live, que a ideia é tentar ficar dentro de 1 hora, é aquela pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer e todo mundo quer saber a resposta. Funciona ou não funciona? Então, eu acho que talvez com tudo isso que a gente falou até agora, a resposta já esteja meio matada, meio morta. Mas funciona ou não funciona, Ivan? Cara, funciona. A gente é corriqueiro, a gente vê bons resultados aí. A gente tem visto muito resultado no controle de doenças, né? Nós estamos aí há 2 anos aí que a aplicação de fungicida químico é exceção, né? Na soja principalmente, milho, safrinha, então nem se fala. Então hoje é exceção fazer uma aplicação de fungicida químico. É importante dizer que a gente não deixa de aplicar fungicida, né? A gente troca um fungicida químico por um fungicida biológico. Então não é a retirada, é a substituição. Tem coisas que são mais difíceis, né? Controlar percevejo na nossa região aqui dá um trabalho danado. Então é mais difícil, então às vezes a gente acaba recorrendo, né? Porque conforme é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Então a gente sempre usa ela por primeiro, eventualmente a gente acaba indo para um segundo, né? E assim, funciona, cara. Realmente funciona. Nós temos aí bastante resultado bom. A gente consegue, às vezes, alguns controles bem efetivos também em insetos. Às vezes a gente não consegue. É bastante complexo, né, a velocidade das pragas, né? E assim, o que a gente tem visto também é uma pressão, né, para a gente reduzir essas aplicações de químicos, né? A gente tem acompanhado aqui na região aí, corriqueiramente, o pessoal falando em 7, 8, 10 aplicações contra a cigarinha. E normalmente não tem associação, no mínimo associação, né? Outro ponto importante, há muita recomendação de associar químico com biológico, né? A gente também tem que dar uma olhada para isso, ver Perfeito. se esses produtos são compatíveis, tá? Então, dá uma estudada antes, ver se realmente se dá de misturar A com B, né? Seja um farm ou seja comercial, tá? Isso também vale para os comerciais. Então, assim, a gente está bastante contente, a gente está cada vez investindo mais, cada vez usando mais, e eu brinco sempre que quando a gente vê uma cepa passando no ar, a gente vai lá e pega ela e traz para dentro e vamos ver o que acontece. Vamos testando, vamos usando, né? Então, tem muita coisa no mercado e eu me arrisco a dizer que a gente não está nem começando, cara. A gente está longe de começar pelo banco genético que a gente tem catalogado hoje, né? Porque, assim, quando a gente fala de micro-organismos, aí, por mais que a gente trabalhe no dia a dia com eles, se você me pedir uma lista de cabeça de 20 micro-organismos, talvez eu não te dê ela, que são utilizados corriqueiramente, entende? Se você pegar para um público que trabalha menos com a parte biológica, eles vão te falar em 2, 3, e há um grande grupo de agricultores que sequer ouviram falar sobre isso, entende? Então, assim, tem muita coisa por vir. Eu sempre falo, é difícil passar uma semana que alguém me fala, oi, Ivan, e aquele micro-organismo X? Cara, nunca ouvi falar, né? Aí na outra semana vem com outro negócio lá de... Não sei, cara, eu conheço esse que a gente utiliza, né? Agora, se eu for estudar todos os novos, cara, eu estava em contato com o pessoal outro dia e ele falou, determinado banco de micro-organismos tem X mil micro-organismos, cara. Nem decorar o nome você não vai conseguir até o final da vida. Imagina multiplicar eles, né? Imagina Exatamente. multiplicar. Então, tem uma pergunta aí do João Luiz. Qual a recomendação de horas ideal para a multiplicação de bactérias e de fungos? Essa é uma grande pergunta também, né? Então, assim, ó, receita de bolo não existe.
tá? Primeiro, qual que é o seu meio de cultura? Qual que é a velocidade de liberação do seu meio de cultura? Ou que você faz, ou que você compra, né? Então, ele vai te falar qual que vai ser um norte. Qual que é o micro-organismo que você está multiplicando? Qual que é a taxa inicial de micro-organismo? Você entrou com um micro-organismo que estava 10 na oitava, diluiu a 1% e veio para 10 na sexta, ou você entrou com 10 na 10, ou você entrou com 10 na 6, entende? Então, duas casas decimais são 100 vezes de concentração. Qual que é a sua estrutura? Qual que é o seu controle de temperatura do seu tanque? Eu tenho um tanque que tem um controle automático de temperatura. Então, quando eu comecei o meu processo de multiplicação de bactérias, já estava 32 graus, que é o ideal dela. Ótimo, então talvez, muito provavelmente, menos de 24 horas você vai ter o seu processo feito. Não, eu estou no sul e eu não tenho aquecimento, minha água está a 12 graus. Cara, 24 horas a 12 graus não vai fazer muita coisa, entendeu? Então, qual que é o seu sistema de oxigenação? Você consegue, de fato, colocar a quantidade mínima de oxigênio que você precisa? Qual que é o seu sistema de agitação, né? Qual que é um micro-organismo? Se é um fungo, se é uma bactéria? Teoricamente, multiplicar bactéria é muito mais rápido do que multiplicar fungo, né? Mas talvez o seu meio de cultura tenha as suas especificidades, a sua cepa. Qual que é a forma que está o teu micro-organismo quando você botou para multiplicar? Você botou um fungo, era um blastosporos, era uma célula vegetativa? A bactéria estava na estrutura de resistência ou estava na forma vegetativa? Tudo isso muda a velocidade inicial. E é isso que a gente quer. A gente quer reduzir esse tempo inicial de multiplicação. Então, a gente usa um meio de cultura de liberação, de boa liberação gradual. Você tenta pegar esse micro-organismo na máxima concentração dele. Você tenta parar quando você chega na fase estacionária. Então, você tem uma fase de adaptação, uma fase de multiplicação, uma fase estacionária e uma fase de morte. Então, o que eu quero fazer? Eu quero reduzir ao máximo essa fase da adaptação. Então, às vezes você comprar um meio de cultura da mesma empresa que te vende do inóculo, melhora em termos de aquele inóculo, aquele micro-organismo já está acostumado com aquele alimento, ou que usem a mesma base, entende? Então, tudo isso a gente precisa entender que ele está acostumado com aquele meio de cultura. Se está no pH, o cara quer multiplicar fungo, daí bota um pH de 8. Cara, vai multiplicar? Vai, mas vai multiplicar a primeira bactéria que aparecer lá dentro e vai ter a condição dela. Então, existe um mecanismo simples, por exemplo, um controle de pH, que ele faz com que a gente tenha o quê? Uma adaptação. Então, eu quero multiplicar um fungo, eu vou ter um pH menor, normalmente. Uma bactéria, um pH um pouco mais elevado. Então, eu preciso, só com o ajuste correto de pH, eu já consigo ferrar a vida da bactéria, que eventualmente era um contaminante do meu fungo, e facilitar a vida dele. Entende? Então, tudo isso a gente precisa dar uma olhada, dar uma pensada aí no que está acontecendo. Tempo de multiplicação de fungos. 2 dias, 3 dias, uma semana, qual que é o fungo? Qual que é o meio de cultura? O que você quer desse fungo? Você quer micélio? Você quer estrutura de resistência ou célula vegetativa? Em quanto tempo cada coisa vai acontecer? São perguntas. E aí cada um vai ter a sua estrutura, enfim. É uma resposta bem complexa, né? Não é nada simples, mas foi uma Quanto bela mais pergunta e uma explanação, dúvidas aparecem. uma explanação melhor ainda. Eu vou trazer aqui o depoimento do Rodrigo Sebem, que é um grande parceiro nosso aí. Obrigado pela presença, Rodrigo. Dizendo que não acreditava até não ver na prática, né? E comentando ali que o negócio funciona. Então, são produtores, referências aqui na região, que vêm adotando a tecnologia, ou pelo menos se interessando pela tecnologia, indo atrás, estudando, alguns eventualmente com a ideia de que não, inicialmente, o próprio Rodrigo, se eu pudesse, ele me permitir usar o exemplo dele, 2 anos atrás, que nem pensar em fazer um negócio desse, porque isso não tem como fazer, porque isso não vai funcionar, porque, enfim, e hoje
fazendo, né? Ele não se imaginava fazendo isso, hoje fazendo e confiando na tecnologia, né? Investindo. Então, de fato, eu acho que o importante, antes, por exemplo, de dizer que não funciona, ou de condenar, de criticar, é conhecer. Conhecer, ir lá, vai num produtor que faz, entende os níveis de tecnologia e de investimento que tem no processo. O Paulo Lugosi, ele fez uma pergunta, funciona a que custo-benefício? É um pouco relativo também, Paulo, a resposta talvez tão complexa ou quase tão complexa quanto a resposta que o Ivan deu agora, né, Ivan? Porque realmente tudo isso que o Ivan falou agora vai influenciar. O quanto que eu estou pagando em cada coisa, no inóculo, no meio de cultura, eu estou fazendo, qual o nível de contaminação, qual que vai ser a eficiência desse produto, o jeito que eu vou aplicar isso, eu vou aplicar de dia, eu vou aplicar de noite, então, tudo isso vai ter um impacto gigantesco na eficiência, e se eu tenho um impacto na eficiência, eu vou ter um impacto no custo-benefício. Se eu fizer alguma coisa mal feita, às vezes não precisa ser tudo mal feito. Se eu fizer talvez uma coisa muito mal feita, eu posso comprometer todo o processo. E aí, qual que é o meu custo-benefício? Terrível, vai ser um desastre, vai ser um prejuízo. Aí. Então, oi, deu uma cortada, não sei se tu comentou alguma coisa agora, Ivan. Então isso tem que se analisar, tem que ter um conhecimento de fato para chegar à conclusão. Ó, o Rodrigo está concordando ali, né? Então, realmente é isso. Eu acho que talvez a grande mensagem que a gente quer passar aqui nessa live é conheça, se informe, busque. Se não for com a AgroRB, que seja com outra pessoa, com outra empresa, enfim. Mas a AgroRB está disposta a conversar, a dialogar, a trazer conhecimento, trazer informação. Eventualmente o próprio Ivan, numa dessas que estiver dando um giro, pode aparecer, né, Ivan? Podemos conversar, enfim. Então, o conhecimento a AgroRB está colocando à disposição. Então, e também colocando aí à disposição uma parceria para desenvolver isso. Porque o que a gente busca é isso, é uma parceria. A gente quer ensinar o produtor, a gente quer mostrar a tecnologia e mostrar que a AgroRB está aqui justamente para isso, para ajudar, para contribuir, a aumentar a produtividade, reduzir custos, melhorar a qualidade biológica, seja do solo, seja do ambiente, riscos daqui a pouco que podem ter para a saúde, o uso de determinados químicos ou enfim, não vamos entrar muito nesse tema, mas é inquestionável o fato do manejo biológico, quando bem conduzido, reduzir os efeitos maléficos de algum manejo inadequado de outras substâncias. Então, a gente tem que defender isso, não é algo que é uma bobagem, é um fato, e a gente busca trazer isso para o nosso dia, para a nossa realidade. Então a gente quer levar isso para o produtor. Teve uma pergunta ali do Juliano do Carmo. Quando aplicar, tem que esperar chover ou posso aplicar depois? Por favor, Ivan, vai lá, tem mais propriedade que eu para... Olha, de forma geral, a gente tem trabalhado com a ideia assim. Se eu for fazer uma aplicação visando o alvo. Então, eu quero fazer uma aplicação, por exemplo, de tricoderma para esclerotínia. Então, o que é o ideal? Como é uma aplicação que é para atingir o solo, eu tento sempre fazer uma aplicação quando vai chover, entendeu? Tem previsão de 100% para amanhecer chovendo. Então, essa noite eu entro, faço a aplicação, choveu em cima, esse produto desce e atinge o solo. Não, eu quero fazer uma aplicação de BT para lagarta. Eu espero chover, porque senão eu corro muito risco da chuva vir e lavar esse produto. Entende? Então, a gente precisa... Eu sempre opto por olhar por esse ponto de vista, para daí definir o momento da aplicação, tá? Mas a ideia principal é essa, pensar no alvo que eu quero atingir. Eu vou te fazer uma pergunta, Ivan, que eu já recebi algumas vezes, e eu quero que tu, com o teu conhecimento, coloque essa informação para o pessoal,
que é justamente sobre, por exemplo, o ano que passou, tá? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente foi bastante castigado pela estiagem. E uma pergunta que veio várias vezes é, tá, mas acho que esse ano muito seco não foi legal para o biológico, né? Deve ter dado problema, enfim, posso aplicar, não posso aplicar, como é que a coisa funciona? Então, por favor, se tu puder contribuir um pouquinho nesse sentido e colocar também a experiência de vocês aí, né, na prática, por favor. Olha, eu vou dizer assim, ó, que primeiro, quem teve um manejo bem feito antes dessa seca, né, antes dessa estiagem, viu os resultados na estiagem, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então quem tinha solos bem manejados, colheu tipo o dobro, né? Aqui na localidade onde a gente está, é comum ter o dobro, o triplo de produtividade. Então, assim, sim, essas aplicações elas são prejudicadas por essa baixa umidade do ar, da mesma forma que as aplicações de inseticidas químicos, fungicidas químicos também são. Então, a gente acabou dando uma segurada, tá? Mas a gente sempre ia fazendo, até o ponto em que a soja acabou se entregando, né? Que foi muito cruel aí no Rio Grande também, né? Então, diversos relatos aí dessa questão de lavouras que sequer foram colhidas em algumas situações. Então, assim, mas a gente vinha fazendo essas aplicações sempre que possível, tá? Sempre que possível. Mas o manejo ele acaba sofrendo com isso, sim, sem dúvida nenhuma. Perfeito, excelente resposta. Acho que a gente tem que parar um pouco de pensar na cultura anual e pensar no sistema, né? Acho que essa que é a grande chave. É fazer de fato um manejo integrado, é fazer um MIP, né? Então acho que esse aqui é um ponto importante. O Edson colocou ali, respondendo um pouco a questão do Paulo, imagina o calcule, reduzir 50% do fungicida e 100% do inseticida e manter o mesmo nível de produção. No caso do Ivan, reduzir praticamente 100%, 80% do fungicida, né, Ivan? E daqui a pouco reduzir, sei lá, 80% também, ou 70% do inseticida. Então, esses são alguns números para a gente ter alguma ideia, né, de como é que a coisa anda. E aí, acho que pegando também um ponto importante, quando a gente fala em manejo integrado de pragas, a gente tem que entender o seguinte: eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho, né? Conhecer as ferramentas e usar as ferramentas. Eu venho fazendo um manejo biológico. Eu vou fechar meus olhos e não, eu vou morrer abraçado no biológico e eu sou biológico até a morte. Não é por aí, né? Então eu cheguei num ponto em que o biológico me levou com a soja lourando, com a soja, enfim, em determinado nível de desenvolvimento, e eu vejo a necessidade, ou às vezes antes até, de aplicar um produto químico, aplicar um fungicida, aplicar um inseticida, eu vou aplicar, né? Essa que é a ideia, é o conhecimento de que eu consegui trazer até aqui. Bom, aqui agora chegou o momento da gente usar uma ferramenta que a gente tem, né? E aí daqui a pouco alguém vai dizer, não, mas espera aí, mas se é para usar químico, então eu uso químico. Não, vamos usar as ferramentas que existem, vamos usar o conhecimento, vamos empregar o conhecimento, e daqui a pouco a gente sai de uma lavoura, ao invés de 4, 5 aplicações de fungicida, a gente sai com uma ou duas, ao invés de 4 ou 5 de inseticida, a gente sai com uma ou duas, então, pensando em químico. Então, a ideia, eu acho que é essa, né? É a gente entender o sistema. Falando em on-farm, o João Luiz, qual é a concentração mínima aceitável do fermentado de bactéria e fungo? Vamos lá, Ivan. Essa pergunta, ela é interessante também. A gente tem no mercado, eu vou falar um pouquinho dos comerciais para a gente só entender aonde que a coisa está rodando para a gente trazer para um farm. Então a gente tem aí, eu particularmente vi até hoje, produto registrado comercial até a 11ª potência, tá? É uma exceção, nunca vi outro, mas nós temos alguns produtos nessa casa. E eu já vi produto registrado com a 4ª exponencial.
Entende? Você diminui Registrado com a 11 metros quarta. Agora tu me falou uma coisa que eu não sabia. Tem Eu um aí tinha que uma tá informação que registrado. seria 10 na 8, que seria o É, mínimo. eu também não tenho essa informação, mas eu vi um 10 na quarta esses dias que me doeu na alma, entende? Interessante. Então, assim, eu acho que um bom produto, ele é um produto de 10 na sétima, 10 na oitava, e a gente falar de um farm acima de 10 na nona, 10 na 10, tá? Então, assim, primeiro, a gente sempre vai ter algum contaminantezinho, tá? Então, sempre que você receber uma análise de um produto que você multiplicou, olha lá, tem que ter um contaminante lá dentro, tá? Se não tiver nenhum contaminante, eu acho que essa análise tem alguma coisa esquisita, tá? Então, por isso a importância do laboratório. Então, primeiro, a gente vai ter uma contaminação mínima, tá? E segundo, se te dá um 10 na sétima, bom. Se tiver um 10 na oitava, melhor ainda. Mas a casa que eu gosto de rodar é a transição entre 10 na sétima e 10 na oitava. Às vezes passa um pouquinho, às vezes falta um pouquinho, mas fica por ali. Agora um 10 na quinta, um 10 na sexta, não é legal, tá? Não é legal. Realmente não é legal. Aí a gente precisa ver o que está acontecendo. Porque assim, quando a gente faz contagem total, a menos que o teu processo seja muito ruim, teu meio de cultura seja muito ruim, você não vai ter uma contagem total menor do que 10 na sétima, 10 na oitava. Então, por isso a importância de você ter um laboratório que te dê um laudo não de contagem total, ou que dê a contagem total, mas que te dê a concentração do micro-organismo-alvo. Então, assim, são laboratórios especializados. Então, não é mandar lá naquele laboratório que é o mais perto que vai... Não, o total, sinceramente, pouco me interessa. Eu quero saber quanto tem de micro-organismo. Fiz um subtilis, eu quero saber quanto tem de subtilis, não quanto tem de qualquer coisa lá dentro. Eu quero saber de Qualquer subtilis, coisa. né? Entendeu? Então, assim, eu gosto de levar um caminhão de coisa para a cooperativa. Daí o cara chega lá e classifica e fala, não, ó, nessa tua carga de 300 sacas tem 290 de soja. Ótimo. Não, tem 2 sacos de soja. O resto é palha, entende? Então, é isso que o laboratório de qualidade vai fazer. Ele vai te mostrar o que tem de bom e o que não deveria estar ali, né? Então, isso é importante a gente olhar para um laboratório de qualidade, que te dê uma análise, que saiba identificar o micro-organismo, tá? Porque tem muita coisa que entende? Você tem que olhar. Enfim, O Paulo fez alguns comentários ali, comentando que diante de estiagem, chuvas excessivas, segundo o entendimento dele, não teria muitos problemas, talvez de doença ou pragas, enfim, eles também não sobrevivem nessas condições. A importância do manejo de maior amplitude, e ele está comentando aqui que para ele 10 na primeira ou 10 na oitava não é nada, porque ele não sabe o que é. Então, vamos falar o que se puder explicar vamos para explicar. nós aí, Ivan, traz luz, por favor, Quando, para essa escuridão. quando você vai lá comprar um glifosato, você fala assim, ô, meu amigo, eu preciso de 20 litros de glifosato. Daí o cara vai te falar qual? Ah, eu quero um WG, né, um 720. Não, eu quero um mais comumzinho aí, um 480, né? 360, eu acho que é o comumzinho. Micro-organismo, como é que você faz essa quantificação? Existe a maneira mais comum de representar ela é em casa exponencial, né? É notação científica que a gente fala. Então, assim, o que é um 10 na oitava? Por exemplo, eu vou pegar um produto lá registrado, 1 vezes 10 na oitava. Significa que tem uma garantia mínima de que dentro de cada ml ou gramas, se for um produto sólido, eu tenho 1 vezes 10 elevado na oitava potência. Ou seja, é como se eu tivesse 1, e aí vai contando zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1 vezes 10 na oitava, na verdade, é 100 milhões
100 milhões, né? Até me perdi aqui agora, mas né? Eu 3 acho que são um milhões. milhão, 1 milhão são 6, 10 milhões são 7, 100 milhões é 8. É isso aí. São 100 milhões de unidades formadoras de colônia, ou de esporos, ou de bastósporos, em cada grama daquele produto comercial. Entendeu? Então, quando eu saio de um 10 na 7, eu saio de 10 milhões para um 10 na oitava para 100 milhões. Se eu ir para um 10 na nona, para 1 bilhão de unidade formadora de colônia daquele micro-organismo naquele produto. Então, é assim que a gente contabiliza micro-organismo. Eu sei que para o agricultor, de modo geral, seria muito mais fácil se estivesse escrito lá 1 bilhão ou 100 milhões de unidades formadoras de colônia. Então, quer dizer, alguém pegou diversas placas, foi diluindo aquele produto com uma diluição adequada e avaliou e falou, não, aqui dentro tem X milhões, X bilhões de unidades formadoras de colônia. Então, essa é a forma que é feita a quantificação do produto comercial. Tá? É em cima disso. E essa é uma pergunta para a gente normal, né? Mas realmente Sim. muita gente que tem essa dúvida, né? E ainda tem algumas vezes que o cara coloca lá o certo é por ml ou por grama. Tem que dar uma olhada que eu já vi situações que tá por litro, por quilo, entendeu? E aí o cara coloca 1 vezes 10 na oitava por ml, não sei o quê. Aí o outro vai lá e coloca 1 vezes 10 na 11 por quilo, né? Tá errado? Se o cara colocou unidade de medida, não tá tão errado. Só que pro cara que só olha o número, né? Porque a gente sempre gosta de olhar a informação pela metade, o cara bate o olho, ó, 1 vezes 10 na 11, nossa, uma 11ª potência. Aí você olha por litro. Ah, por litro, cara? Aí não, né? Esse é 1000 vezes. É igual eu comparar um pacotinho de 1 quilo com um bag de 1000, cara. E dizer que, não, desculpa, daí não, né? Então tem que olhar a unidade de medida, tem que olhar o númerozinho mágico da frente lá, tá? E aí tem uma outra coisa que já que é importante, assim, aí a gente olha lá, sei lá, 5 vezes 10 na oitava, né? Aí o 5 tá grande, o xzinho tá grande, o 10 tá grande, e aí tem um númerozinho bem pequenininho lá em cima, né? 8, o cara olha, não, esse 5 tá grande, deve ser 5, né? Aí o cara nem olha para aquele número que é o cara, né? É ele que fala, não, ó, tá aqui, ó, tá aqui, é ele que manda. O cara da frente, o 5 é importante? É importante, com certeza é importante. Mas, cara, esse númerozinho pequeno é quem define a magia do processo, entendeu? Então, O assim, Paulo tá comentando que assim, mesmo assim não entendeu, tudo bem, Paulo. Depois eu te chamo e te explico, tá? Não te preocupa. Eu vou desenhar para isso é ti, bom de tá? ter Fica um tranquilo. lado na frente. Né? Isso é bom de O ter um Juliano, lado na Juliano frente. Daí fica Carmo, mais... com certeza. O Juliano Carmo ali, na sua opinião, funciona em solo mais pesado, pisoteio, compactado, descompactado? Depende do produto, depende da situação, qual que é o seu. Nós observamos que houve uma descompactação dos nossos solos, tá? Isso a gente tem visto rotineiramente, mesmo. Muito, a gente vê isso na plantadeira, cara. A gente já viu, já teve situações assim de pegar um arrendamento, uma área nova e fazer um plantio no seco e o trator mostrar na pressão que a hora que entrou numa área que não tinha o manejo, ele falou, nossa, tem uma plantadeira aí atrás. Muda, cara. Então, isso sim, rotineiramente. Se eu puder complementar, a gente teve já uma situação aqui no Edson, inclusive, que a gente estava avaliando uma área e no meio da lavoura, assim, a gente puxou algumas plantas sem cavar, sem mexer no solo, mas arrancou a planta e veio minhoca junto. Então, o que que eu quero dizer com esse comentário? Que, na verdade, quando tu faz o uso da tecnologia, tu vai devolver a biologia para o solo, tu vai devolver a vida para o solo.
não só dos micro, mas dos macro também, de uma minhoca, de algum outro inseto decompositor. Então, tu vai beneficiar o sistema solo-planta de forma geral. Tu não vai trazer um benefício. E aí eu vou trazer de novo a questão do químico, né? Porque não tem muito como fugir disso. O químico, a gente acostumou a pensar, ó, o Edson comentando exatamente isso que eu estou comentando. O químico nos ensinou a pensar de uma maneira muito isolada, muito pontual, quando na verdade a gente deveria não ter perdido a visão do sistema, não ter perdido a visão de Vante, que nem diziam os pilotos. A gente tem que olhar para o todo. E o todo, quando a gente traz um benefício de um biológico, ele não é, eu controlei aquela praga, eu controlei aquela doença. Esse não é o benefício real do uso dessa tecnologia. O benefício real, ele vai muito além. Ele vai em todo o complexo de benefícios que vem junto. Eu estou enriquecendo meu solo de micro-organismos benéficos que vão controlar outras doenças, que vão controlar outras pragas. Eu vou fazer com que a minha planta se desenvolva num ambiente mais adequado para ela. Então, a gente não pode esquecer de olhar o sistema. Então, nessa questão, solo compactado, solo assim, assado, qual que é a estratégia? É trabalhar o sistema, é começar a mudar o sistema, né? Então, às vezes, um solo mais compactado também pode passar por uma outra função, por exemplo, reduzir eventualmente uma carga animal, não baixar tanto um pasto. Existem diversas estratégias e se a gente começar a trabalhar o sistema de uma forma integrada, a gente vai conseguir resultados, sem dúvida, excepcionais. Eu conheço e já tive muito contato com produtores de gado, pecuária extensiva, em que o solo é extremamente descompactado. Então, eu não posso culpar, muitas vezes, o gado pelo solo compactado, ou culpar o solo compactado por causa do gado, né? E, sem dúvida, daqui a pouco, assim, não, mas eu não vou mudar nada no meu manejo, eu só vou botar os biológicos. Certamente, alguns benefícios vai trazer. É claro que não adianta eu botar os biológicos e fazer isso de qualquer forma. Não, te vira, vou jogar ali e tu vai descompactar meu solo, enfim. Mas eu acho que a mensagem que eu estou querendo passar é olhar o sistema, entender o sistema, evoluir o sistema, e aí os benefícios vão vir no solo, vão vir na planta, e inclusive o que tu estava comentando. Eu vou produzir o dobro do que o outro que não está preocupado com o sistema produziu. Tranquilamente. Porque, na verdade, eu venho me preparando, e hoje mesmo eu usei o exemplo com um cliente, um parceiro, um amigo nosso, cara, para a gente entender um pouco, uma área que tu faz rotação com milho e uma área que tu não faz rotação com milho, o que que acontece? Muda, muda bastante. Às vezes eu tenho ganhos tanto para o milho quanto para a soja de 10%, 15%, 5%. E isso é começar a pensar no sistema, isso é analisar o sistema e trazer benefícios para o sistema. Então, acho que isso que é importante. Eu tô me estendendo um pouco, a conversa está boa, as perguntas estão vindo, são perguntas interessantes. O Hermes comentou ali, o químico trata na dor, o biológico no amor. Mais ou menos, né? Não é também só no amor. Ele tem seus benefícios que vão além. Mas eu acho que a mensagem que a gente queria passar, Eva, não sei se tu quer passar alguma mensagem final, mas eu acho que a mensagem que a gente queria passar era essa. Primeiro, antes de criticar, antes de condenar, conheça, se informe, busque. A gente está aqui para passar informação, para explicar. Então, vem conversar com a gente, manda uma mensagem, liga, e a gente vai tirar as dúvidas, vai explicar. A gente está à disposição para fazer uma instalação, auxiliar numa instalação, mostrar como que faz, fazer algum trabalho inicial, vamos fazer essa multiplicação, vou ensinar como é que faz isso, como é que faz aquilo. Vamos avaliar o resultado, vamos fazer uma análise em laboratório para ver se o que a gente fez ficou bem feito. E a partir daí, passe a tirar suas próprias conclusões e não o que o outro disse que acontece ou que deixa de acontecer. Ou o que a gente, já com preconceito original, às vezes que veio
da infância, às vezes veio de uma faculdade, às vezes veio de uma escola agrícola, às vezes veio do vizinho, aquele preconceito de não, isso não funciona, isso não é bom, ou não é assim para fazer, deixa para os outros, quem sabe que vai fazer. Então, abrir os olhos, abrir os ouvidos, ver, ouvir, né, e buscar informação, buscar o conhecimento, porque uma coisa eu posso sair daqui dizendo para vocês com toda certeza. Esse mercado, como o próprio Ivan falou, ele nem está começando, ele mal está começando. Isso vai ganhar uma dimensão que a gente hoje talvez não tenha a menor condição de imaginar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, o quanto antes a gente prestar atenção, entender, conhecer e entrar, não precisa ser o on-farm, pode ser o industrializado, mas entrar no mercado dos biológicos, entrar nessa nova, entre aspas, tecnologia que está ganhando o mercado aí de forma tão expressiva e tão agressiva. Então, eu acho que essa que é a grande mensagem da live. Assim como lá na década de 70, quando entrou o plantio direto, teve alguns que disseram, isso aí não tem como funcionar, e hoje não tem ninguém que não está fazendo. Então, não vamos fechar os olhos para uma coisa que tá vindo, que está ganhando espaço. Deixa o Ivan falar. Eu acabei de perguntar, Edson, se ele queria falar alguma coisa. Presta atenção. Então, eu quero agradecer o Ivan. Obrigado, Ivan, por ter vindo, ter contribuído com esse teu conhecimento fantástico aí. Quem não conseguiu acompanhar a live na íntegra, eu vi que teve gente que entrou agora, o Fábio entrou agora, o Rodrigo entrou agora. Vocês vão poder acessar a live depois, tá? Ela vai ficar salva na página da AgroRB, vocês podem acessar, então vão poder ouvir, acompanhar e depois vir tirar as dúvidas com a gente, tá? Então, obrigado a presença, Ivan, obrigado por todos que tiveram aí presentes, obrigado a parceria com a Compostec, que nos emprestou aí o Ivan para fazer esse grande esclarecimento. Então, em nome da AgroRB, em meu nome, muito obrigado. Boa noite a todos. Ivan, se tu quiser fazer aí teu encerramento. Mais ou menos isso, né? Gostaria de agradecer pelo pessoal que assistiu, que perguntou, que interagiu conosco. Dizer que a gente está à disposição, quem quiser conversar com a gente, com vocês, né? Vocês estão aí no Rio Grande Amado, né, Ti? Mas o Brasil é grande, né? Então a gente está à disposição também. Vamos conversar com a gente, manda uma mensagem aí, tem o contato de todo mundo. E é isso, cara. A gente, por bem ou por mal, nós vamos ter que ir pro biológico. Quem não tá, vai ter que ir, não tem outro caminho. Entende? E eu acho que tem muito a crescer, muito a estudar. Tem muita coisa que já foi desenvolvida, então, se assim já está rodando bem, né? Então, cada dia vai melhorar mais. Eu vejo a evolução que a gente acompanha no campo aí nos últimos 2, 3 anos, é algo inimaginável, né? A evolução das coisas e os resultados. Então, a gente está muito contente, muito feliz de ter vocês acompanhando. Agradeço a paciência de vocês, né? E dizer que estamos à disposição. Qualquer coisa, nos procurem a AgroRB. E é isso. Grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade e até mais. Obrigado, então, pessoal. Com isso a gente vai encerrando. Obrigado, Ivan. Um abraço. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.